Saudamos a todos os nossos queridos irmãos em Jesus Cristo. Aqui estamos para mais um estudo da lição da Escola Sabatina, a lição de número 11 nesse trimestre, e queremos orar antes de começar. Oremos ao Senhor. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos na qualidade de filhos e filhas buscando a face do nosso Pai, a bênção do nosso Pai, a bênção que Ele nos prometeu, que é o derramamento do Espírito Santo para entendermos a vontade divina para a nossa vida, para a nossa igreja, a vontade divina revelada em Tua Palavra. Derrama o Espírito Santo sobre nós nesse momento. Em nome de Jesus pedimos. Amém. A lição número 11 fala sobre Jesus ordenava: segue-me. Uma vez eu vi o título de um livro onde estava escrito assim: socorro, estão me seguindo. Líder é aquele que é seguido por dezenas ou centenas ou milhares de pessoas. É um dom que a pessoa recebe de Deus e deve ser desenvolvido para Deus. Jesus era um líder. Ele era não somente seguido pelos 12 discípulos, mas milhares e milhares, milhões de milhões ao redor do mundo seguem o modelo que é Jesus. Jesus é um modelo perfeito e ele pousa para ser reproduzido em cada um dos seus discípulos. O cristianismo tem como alvo, como propósito, o Espírito Santo reproduzir Jesus em você, para que cada filho e filha de Deus, cada discípulo de Jesus, seja um Jesus andando na terra, agindo como Jesus. Ele é um modelo para ser reproduzido, retratado em cada um dos seus discípulos. Jesus não disse: eu estou fazendo, portanto vocês não precisam fazer. Jesus disse o contrário: eu estou fazendo, dando o exemplo, para que vocês façam do mesmo modo como eu estou fazendo. Isso está em João capítulo 13 e o verso 15. Eu vos dei o exemplo, para que assim como eu vos faço, façais vós também. Jesus é o exemplo. Quando Jesus morreu, no ano 31 da nossa era, no dia 14 do primeiro mês de Nisan, quando Jesus morreu naquela sexta-feira, o Império Romano pensou que o cristianismo desapareceria, porque o líder morreu, os seus seguidores vão se dividir, vão se separar, e a religião desse Cristo Nazareno vai desaparecer. Mas, queridos, antes da morte de Cristo, Jesus era um. Depois da morte dele, da sua ressurreição e ascensão ao céu, já não era mais um Jesus, porque cada discípulo se tornou um Jesus para alguém. Cristão é aquele que se torna Jesus para alguém. E então estes Cristos, representados pelos 12 apóstolos, depois por 120 e por milhares e milhares, se espalharam pelo Império Romano, se espalharam pelo mundo todo, ao ponto do apóstolo Paulo dizer que no tempo dele o evangelho tinha alcançado o mundo todo. Sim, os romanos se assustaram com o crescimento vertiginoso do cristianismo, porque houve uma invasão do cristianismo dentro do Império Romano, vencendo o mitraísmo, a religião de adoração ao sol, e crescia. Quanto mais cristãos morriam, mais cristãos surgiam. Os mártires não diminuíam o número de cristãos, mas aumentava. Por isso que a introdução da lição fala que em 362 o imperador romano Juliano lançou uma campanha forte para reavivar o paganismo que estava sendo dominado pelo cristianismo. E então ele fala que o cristianismo estava sendo propagado e crescendo porque ele usava de misericórdia, de caridade. Vejam as palavras de Juliano, o imperador, quando ele comentou: quando os pobres estavam sendo negligenciados e passados por alto pelos sacerdotes pagãos, os ímpios galileus, dizia o imperador romano, os ímpios galileus, que eram os cristãos, notaram isso e se devotaram à benevolência. Sustentam não só os pobres entre eles, mas os pobres nossos. Os pobres também do paganismo estão sendo sustentados pelos cristãos. Por isso eles crescem. Há um provérbio que diz que os pagãos, ao olharem para os cristãos nos primeiros séculos, diziam: vejam como eles se amam, porque eles se ajudavam mutuamente. Onde se manifesta o amor,
Onde se manifesta a caridade, haverá crescimento, haverá expansão. Segue-me. Esta foi a ordem de Jesus. Nós nos espelhamos em Jesus para fazer como ele fez, agir como ele agiu, sorrir como ele sorria, amar como ele amava, tratar as pessoas como ele tratava, ser um Jesus na terra. Esta é a obra do Espírito Santo agindo em você e agindo em mim. Na parte de domingo, o título é As ovelhas conhecem a voz do pastor. As ovelhas conhecem a voz do pastor? Sim. Eu li a história de um turista que estava na Escócia, e um dia ele estava subindo as colinas da Escócia, e lá em cima ele viu um grande rebanho de ovelhas e 4 pastores assentados. Os 4 pastores de ovelhas estavam sentados, conversando um com o outro, e o turista observou que, de repente, um se levantou e deu um grito, e as ovelhas começaram a se movimentar, e um grupo de ovelhas saiu do grande rebanho e seguiu aquele pastor que se levantou e se afastou. Depois se levantou um segundo pastor e deu também um grito, e as ovelhas dele começaram a se movimentar, sair do grande rebanho e se juntaram a ele, e ele partiu. Depois o terceiro fez o mesmo, e as suas ovelhas o seguiram. Finalmente ficou somente o 4º pastor, ficou ali com o seu rebanho, e o turista se aproximou dele e disse: as ovelhas, elas não seguem um estranho? Porque observei que o rebanho estava todo misturado, e o primeiro gritou e as ovelhas dele o seguiram, e o segundo gritou e o segundo rebanho seguiu o segundo pastor, e assim por diante. A minha pergunta é: as ovelhas não se atrapalham? Elas não se confundem? Elas não seguem um estranho? E o pastor respondeu de pronto: não, a ovelha nunca segue um estranho. Depois de alguns segundos, o pastor completou e disse: a menos que ela esteja doente. Quando a ovelha está doente, ela segue um estranho. Queridos, a Bíblia diz que Jesus é o bom pastor. Nós conhecemos a sua voz, ouvimos a sua voz. Ele nos conhece por nome, a cada uma das ovelhas. E não deveremos seguir outro pastor. Não deveremos seguir os caminhos de Satanás. Esse seria o pastor estranho. Mas, quando a ovelha está doente, ela pode ser enganada e seguir um estranho. Por isso, quando alguém na igreja se afasta dos caminhos do Senhor, quando alguém apostata, quando alguém se distancia dos caminhos do Senhor, nós deveríamos entender que ela está doente, porque ela está seguindo a voz de um estranho. A Bíblia diz em João capítulo 10, eu quero ler com vocês, João capítulo 10, convido você para que abra a sua Bíblia, no Evangelho de João capítulo 10, e os versos 1 até o verso 5. João capítulo 10, os versos 1 até o verso 5. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas por outra parte é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. A menos que ela esteja doente, ela seguirá um estranho. Seguir a Satanás, em vez de seguir a Jesus, é somente quando uma pessoa está doente, a ovelha está enferma e precisa ser curada. Não precisa de chicote, não precisa de recriminação, não precisa da vara, da disciplina, ela precisa de amor, ela precisa ser tratada, ela está doente. Queridos, existem 400 quilômetros de catacumbas em Roma. Mais de 60 catacumbas existem ali em Roma, e os historiadores descobriram que o quadro mais antigo que aparece de Jesus nas catacumbas de Roma
é o quadro que mostra Jesus Cristo carregando uma ovelha. Portanto, o quadro de Jesus como bom pastor é o quadro mais atrativo e carinhoso de Jesus e é o quadro mais antigo que está lá nas catacumbas de Roma. Jesus Cristo é o bom pastor e ele provê tudo que uma ovelha precisa: água, pasto, proteção, abrigo, tudo que você imagina, você encontra em Jesus, o bom pastor. O sussurro de um amigo é mais poderoso para atrair pessoas para Jesus do que o grito de um estranho. Quando fazemos amigos e eles passam a confiar em nós, o bom pastor, Jesus Cristo, pode atuar por seu intermédio e por meu intermédio para ajudar essa pessoa para ouvir e conhecer a voz de Jesus. O bom pastor usa subpastores na terra. Você, quando está sendo usado como instrumento nas mãos de Deus, você é um subpastor, é um copastor, juntamente com Jesus. Você passa a fazer a obra que Jesus fazia quando na terra, de buscar e salvar a ovelha. É importante que nós mesmos conheçamos a voz do pastor, que é Jesus, para que possamos também conduzir as pessoas a Jesus. Precisamos ter o discernimento dado por Deus para discernir entre a voz enganadora de Satanás e a voz de Jesus. Aqui na lição diz que Jesus Cristo tinha um poder tão irresistível que quando ele dizia para as pessoas: siga-me, segue-me, Pedro o seguiu, Mateus o seguiu. Jesus falava com tal autoridade, e há pessoas que dizem que ele falava com tal autoridade porque ele era Deus. Aí é um engano. Aí está o engano. Ele falava com autoridade não porque era Deus, mas porque ele era um homem que vivia na dependência de Deus. Ele é Deus, nunca deixou de ser Deus, mas ele não vivia como Deus na terra. Ele vivia através da oração na dependência do Pai. Ele era guiado pelo Espírito Santo e Jesus era uma possessão do Espírito Santo. Por isso ele falava com autoridade, porque o Espírito Santo habitava nele. Ele era templo do Espírito Santo. E você e eu? O apóstolo Paulo diz, lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, que nós também somos templos do Espírito Santo. O Espírito Santo precisa viver em mim e em você e nos dar essa autoridade, para que falem de você o que falavam de Jesus. Ele fala com autoridade, porque Jesus vivia o que pregava. E porque Jesus vivia o que ele pregava vivia naqueles a quem ele pregava. Sabem, queridos, quando nós falamos, mas não agimos, quando as nossas palavras não são seguidas de atos e ações correspondentes, elas são vazias, sem efeito. É como que tiros de pólvora, porque tiros de pólvora troam, mas não atingem ninguém. Isso é quando nós falamos e não temos atos e ações correspondentes. A parte de segunda-feira diz: devemos buscar. O pastor, na parábola da ovelha perdida, ele se destaca como aquele que sai do rebanho, deixa as 99 seguras, deixa o rebanho seguro e sai em busca da ovelha perdida. Como copastores de Jesus, nós não devemos ficar presos e dominados por atividades da igreja. Nós deveremos também tomar tempo para sair em busca, pelo deserto do pecado, sair em busca da ovelha perdida. Sair em busca não significa ficar esperando dentro da igreja que as pessoas venham. Se as pessoas vierem, nós vamos atendê-las. Não, o pastor não ficou esperando, ele saiu em busca. Jesus diz em João capítulo 10, abra sua Bíblia em João capítulo 10 e o verso 16. João capítulo 10 e o verso 16. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Jesus tem muitas ovelhas que não são deste aprisco, não são da Igreja Adventista do Sétimo Dia, são da Católica, são da Batista, ou são de outras religiões, como budismo, islamismo. Queridos, Jesus Cristo quer agregar todas as ovelhas, mas ele precisa de copastores. Ele está no céu.
e você e eu estamos na terra. E nós somos co-pastores dele, para cumprir com a missão de sair em busca da ovelha perdida, em vez de ficarmos dentro da igreja. A Igreja Adventista do Sétimo Dia demorou em entender esta missão de invadir um mundo, como os cristãos no primeiro século invadiram o Império Romano. A Igreja Adventista, quando surgiu em 1844, ela pensou que a missão era somente os Estados Unidos da América do Norte. Somente em 1874, a Igreja mandou oficialmente um missionário overseas, um missionário para além-mar, J.N. Andrews, John Evans Andrews. Ele foi em 1874 para a Europa, para a Suíça, como missionário adventista. Por que demorou? Se a igreja surgiu em 1844, por que só em 1874 enviaram o primeiro missionário? Porque demorou os líderes e irmãos adventistas entenderem que a missão era invadir o mundo, pregar a mensagem das 3 mensagens angélicas para o mundo todo. Graças a Deus, esta visão foi possuída pela igreja. Graças a Deus, hoje, esta visão está presente na igreja, porque estamos presentes em mais de 206 países no mundo. Louvado seja Deus por isso. O primeiro missionário adventista no mundo chama-se Michael Serzobski. Michael Serzobski. Ele, em 1864, ou seja, 10 anos antes de J.N. Andrews, ele foi para a Europa. Ele quis ir para a Europa como missionário, mas a Igreja Adventista não quis mandá-lo. Então ele conseguiu outros sponsors. Ele conseguiu o apoio da Igreja Cristã do Advento, que era a Igreja Cristã do Advento era uma igreja que guardava o domingo. E eles pagaram as despesas dele e sustentaram Michael Serzobski lá na Europa como missionário. Só isto 10 anos antes de J.N. Andrews. Só que quando Michael Serzobski chegou na Europa, ele começou a pregar a mensagem adventista do sétimo dia, a fazer membros da Igreja Adventista do sétimo dia, pregando a santificação do sétimo dia, o Santo Sábado do Senhor. Portanto, queridos, esta visão missionária da igreja que hoje nós temos, ela não surgiu nos primeiros anos, demorou um pouco, mas graças a Deus, estamos entendendo hoje que nós deveremos sair de dentro das nossas igrejas, não abandonar a igreja, mas não ficarmos presos nas cerimônias, nos ritos, nos cultos, nos programas internos da igreja, mas estender os nossos olhos para fora e ver que lá fora, no deserto do pecado, estão as ovelhas perdidas, à espera dos copastores de Jesus. Nós lemos no livro Serviço Cristão, na página 178, Por que vos ponhais junto às igrejas? Estudem a parábola da ovelha perdida e saiam como pastores em busca do perdido no deserto do pecado. Salvem os que perecem. Serviço Cristão, página 178. Este é o conselho, este é o nosso desafio. Não nos prendermos aos programas que envolvem os membros da igreja, mas nos lançarmos nesse desafio de sair em busca. No livro Filhos e Filhas de Deus, que saiu como meditação matinal, na página 277, nós lemos: é privilégio de cada um que tem experimentado o amor de Deus pensar se não há alguém lá fora que possa ser trazido por ele até Jesus. Todos aqueles que experimentam o amor de Deus no coração, eles têm que pensar: assim como eu fui abençoado com a salvação em Jesus, quais são as pessoas que estão lá fora e que precisam ser alcançadas? Faze-me um missionário. A ordem de Jesus, segue-me, é fazer de você um discípulo, um apóstolo, um pregador. Na parte de terça-feira, fala sobre a ponte. Eu diria que ponte ou muro. Muro significa barreira. Barreiras que são construídas para nos tornar exclusivistas.
impedir o acesso das pessoas. Vocês sabem que dentro da igreja existem pessoas convertidas pelo Espírito Santo? E que também dentro da igreja existem pessoas que foram trazidas e introduzidas, mas não pelo Espírito Santo, para que fossem escândalo, para que sejam barreiras, pessoas que foram trazidas para o mal e não para o bem, pessoas que estão na igreja, mas são do time do irmão do filho pródigo. O irmão do filho pródigo ficou muito chateado, muito aborrecido, quando o filho pródigo voltou aos braços do pai. Há pessoas dentro da igreja que ficam muito infelizes quando eles veem rostos diferentes, pessoas mal vestidas, pessoas vestidas de formas diferentes dele. E eles então criam barreiras. Queridos, o desafio é para que não construamos muros, mas construamos pontes. Pontes de acesso, pontes que nos levem à comunidade, pontes que nos levem ao povo. Jesus se tornava acessível, intencionalmente Jesus se fazia acessível ao povo. Muitos têm medo de se misturar com o povo e se tornar como o povo mundano. Jesus não tinha esse medo, porque ele sabia quem ele era. Ele era filho de Deus e vivia em comunhão com o Pai, guiado pelo Espírito Santo. Você não precisa ter esse medo, se você tem consciência de que é filho de Deus, gerado pelo Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo. Então você poderá se introduzir na comunidade do mundo, mas não se tornar um com eles, mas influenciá-los como Jesus influenciava as pessoas. Assim é ser ponte. Quem é a ponte? A lição diz: a ponte é você. A ponte sou eu. E no livro Ciência do Bom Viver, página 470, temos este pensamento: o mais forte argumento em favor do Evangelho é um cristão que sabe amar e é amável. Não existe um argumento mais forte, não existe um sermão mais poderoso do que a vida de um cristão que é amável e sabe amar. É bondoso, é caridoso. O Senhor não atua agora para trazer muitas pessoas para a verdade por causa dos membros da igreja que nunca foram convertidos. Prestaram atenção nesse pensamento? Por que Deus não traz mais pessoas para a igreja hoje? Porque elas seriam escandalizadas. Isso está no livro Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 371. O Senhor não atua agora para trazer muitas pessoas para a verdade por causa dos membros da igreja que nunca foram convertidos e dos que, uma vez convertidos, voltaram atrás. Que influência teriam esses membros não consagrados sobre os nossos conversos? Não tornariam sem efeito a mensagem dada por Deus, a qual o seu povo deve apresentar? Queridos, nosso exemplo é Jesus. E os métodos de Jesus são os únicos métodos que dão sucesso. Jesus, aqui em Lucas capítulo 19, versos 1 a 10, Lucas 19, versos 1 a 10, fala que Jesus Cristo intencionalmente foi a Jericó. Quando ele foi a Jericó, o Espírito Santo disse que ali em Jericó ele encontraria um homem mau, desonesto, mas que sentia um vazio na vida e que estava precisando de Deus. E ele foi para Jericó e ele encontrou este homem desonesto, mas que tinha sede de Deus, em cima de uma árvore. E ele disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou dormir na tua casa. Jesus foi a Jericó. Jesus foi à casa de Zaqueu. Veja um exemplo que Jesus dá. Ele não fica parado esperando que venham até ele. Ele vai até as pessoas. Nós deveremos nos espelhar em Jesus, porque ele pousa para ser retratado em cada um dos seus discípulos. Nós deveremos ir à comunidade que nos cerca. Nós deveremos entrar nas casas das pessoas. Jesus se fazia acessível às pessoas. Como você reage aos novos rostos que aparecem na igreja? Fica escandalizado? Talvez você pense: o que essa pessoa está fazendo aqui? A igreja é um hospital. Os doentes e os feridos pelo pecado, o lugar deles é dentro da igreja.
E nós devemos tratar bem os doentes dentro da igreja, assim como num hospital de emergência eles são bem tratados. Na parte de quarta-feira, o título é A Ordem para Seguir a Jesus. Mais do que curar, mais do que alimentar as pessoas, Jesus queria mais do que isso. Jesus queria salvar as pessoas. Nós não podemos parar somente no curar. Nós não poderemos parar somente no alimentar, no vestir o nu, no ajudar o necessitado e parar nisso mesmo. Não. O alimentar os famintos, o vestir o nu, o estender a mão para o necessitado, tudo isso nós temos que usar como estratégia para levá-los a Jesus e salvá-los. Nós não queremos que o inferno se encha de pessoas saudáveis, ou pessoas bem vestidas, ou pessoas bem alimentadas. Nós queremos que o céu se encha de almas compradas pelo sangue de Jesus. Por isso nós usamos a estratégia que Jesus usou, de curar, de alimentar, de tratar bem, para conduzir as pessoas ao Pai Celestial, ao reino do céu, ao novo céu e à nova terra. Essa é a nossa missão. Testemunhar é muito mais do que pregar. Pregar é mais fácil. Testemunhar é difícil, porque o testemunho, ele é algo pessoal, subjetivo, é da tua experiência, da minha experiência com Jesus. Testemunho é mais do que estudo bíblico. Estudo bíblico é reunir 10, 15, 20, 30 passagens bíblicas e apresentá-las para a pessoa em torno de um assunto. Mas testemunho não. Testemunho, talvez você não use nenhum verso da Bíblia. Testemunho é você contar quem era você antes de se encontrar com Jesus. Como é que você se encontrou com Jesus? E o que é que Jesus está fazendo na tua vida depois que você se entregou a Ele? Queridos, isso é testemunho. O que aconteceu antes de Cristo, como eu me encontrei com Cristo, e agora depois de me encontrar com Cristo, quão feliz eu sou, quantas bênçãos Jesus me dá. Isso é testemunho. Estudo bíblico não é o mesmo. Eu me recordo quando, lendo um livro, quando um jovem chegou, contava a história de um jovem que chegou para o pastor e disse: pastor, como é que eu posso conhecer Jesus? E o pastor pediu para ele se assentar, pegou a Bíblia e começou a ler para ele alguns versos da Bíblia. E o jovem disse: pastor, não, eu não quero um estudo bíblico de como conhecer Jesus. Eu gostaria que o pastor me contasse como o senhor conheceu Jesus. Queridos, é mais fácil dar estudos bíblicos, porque muitos que sabem dar estudos bíblicos talvez não possam contar como eles se encontraram com Jesus, porque é uma experiência pessoal. Talvez você não tenha uma experiência dramática como a de Saulo, que se tornou Paulo, mas não importa. Mas nós temos que nos encontrar com Jesus. Na parte de quinta-feira diz: buscai e achareis. Quando você busca, você encontra. Quando eu vejo alguém com o olho roxo, eu costumo dizer: buscou e achou. Estou brincando. Mas na realidade nós buscamos e encontramos aquilo que buscamos. Sabem, quando nós buscamos as ovelhas perdidas, nós as acharemos. Quando nós buscamos a Jesus, nós o acharemos. Aquele que busca, encontra. Aquele que pede, recebe. Em Apocalipse 3:20 diz que Jesus está à porta. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus não força, mas Jesus tomou a iniciativa de ir até você. Jesus não ficou no céu esperando por você. Ele desceu até a terra. Ele desceu até a terra. Ele se tornou um de nós. Ele ia onde as pessoas iam. Ele estava na praia onde as pessoas estavam trabalhando. Ele estava no meio da rua onde as pessoas estavam vendendo e comprando. Ele ia se tornando acessível. Nós também deveremos nos tornar acessíveis às pessoas, não ficar esperando que elas venham até nós. Apocalipse 3:20 mostra que Jesus tomou a iniciativa de ir à porta do seu coração e bater a porta do seu coração. É uma iniciativa dele, você não pediu para ele fazer isso. Só que ele bate a porta e fica esperando que você abra a porta do seu coração.
Esse quadro de Jesus batendo a porta do coração é um quadro pintado por William Roman Hunt. E ele está exposto no Keble College, em Oxford. Esta famosa pintura que ilustra o verso de Apocalipse 3:20 é uma obra deste pintor britânico. Jesus ali é retratado com uma mão batendo a porta do coração e com a outra mão segurando uma lanterna, um lampião. Significativamente, não existe maçaneta nesta porta. Ela só pode ser aberta pelo lado de dentro. Ou seja, Jesus respeita o seu livre-arbítrio e espera pelo teu consentimento para entrar na tua vida e refazer a tua vida. Ele espera pelo teu consentimento, mas ele toma a iniciativa em ir até você e bater a porta do teu coração. Sim, você pode estar sendo usado por Deus também para ir e bater a porta do seu vizinho. Se você é um co-pastor de Jesus, você vai ter um plano semanal. Pode ser na segunda-feira, ou na terça, ou na quinta. Você pode ter uma noite em que você vai à casa de alguém, bater a porta, oferecer o estudo da Bíblia e falar das bênçãos que Jesus tem trazido na tua vida. Contar quão precioso é Jesus. Você e eu não podemos deixar passar a semana sem praticar o testemunho, sem partilharmos Jesus com os outros. Bater a porta, não é só Jesus que bate a porta. Os co-pastores estão batendo em cada porta, buscando acesso. Por teu intermédio, Jesus pode bater à porta da vida das pessoas, de sua comunidade. E todo aquele que de boa vontade abrir a porta do coração, receberá as bênçãos que vêm junto com ele. Mas, nunca termine, diz a lição, nunca termine sem fazer um apelo. Depois de você contar quem é Jesus para você, e o que Jesus fez por você, na sua vida, na sua família, termine fazendo um apelo. E aqui a lição fala de uma oração modelo de apelo. Você deve apelar para que a pessoa, se ela aceitou a Jesus como seu Salvador, você pode convidá-la para orar com você esta oração. Querido Pai Celestial, sei que sou um pecador e preciso do teu perdão. Creio que morreste por meus pecados. Desejo abandoná-los. Agora te convido a entrar no meu coração e na minha vida. Quero confiar em ti e seguir-te como meu Senhor e Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, não deveremos ter medo de fazer apelo. Esse medo de fazer apelo é algo que toca a mim e a você e a todos os pregadores também. Mas nós deveremos aceitar o desafio e, em nome de Jesus, falar ao coração das pessoas, pedindo que elas aceitem a Jesus como Salvador. O pior que pode acontecer é as pessoas não responderem ao apelo. Mas você fez o apelo em nome de Jesus. E você vai orar com as pessoas e pelas pessoas. Mahatma Gandhi disse: eu não me torno cristão por causa dos cristãos. Infelizmente, maus cristãos passaram pela vida de Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi dizia: eu amo a Jesus, eu gosto de Jesus, eu o admiro, mas me perguntaram para ele: então por que você não se torna um cristão? Foi quando ele respondeu: eu não me torno um cristão porque vocês são diferentes de Jesus Cristo. Vocês não vivem como Cristo vivia. Queridos, que isso não possa ser dito de mim, que isso não possa ser dito de você. Porque nós temos que viver como Cristo viveu. O mesmo amor, a mesma caridade. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Jesus disse: segue-me. Eu vos dei o exemplo, para que assim como eu vos fiz, façais vós também. Que você seja um missionário, que você seja um co-pastor de Jesus, buscando a ovelha perdida no deserto do pecado. Não fiquem presos dentro das igrejas. Pensem naqueles que estão lá fora e saiam salvando os que perecem. E Deus te abençoe nesta missão sagrada. Em nome de Jesus eu peço. Amém.